Boas noites a todos. Meu caro Paulo, foste muito bem representado aqui pelo nosso Luís Pedro Mota Soares, não só vice-presidente do CDS-PP, mas também o ministro que teve, nos últimos anos, um papel realmente central em todo este diálogo social que foi timbre deste governo nestes anos. Cumprimento também, de uma forma muito especial, quer o presidente da Federação dos Trabalhadores Democratas Cristãos, o Moura e Silva, quer o secretário-geral dos TSDs, o Pedro Roque, e cumprimento todos os que aqui estão, que estiveram ao longo destes anos também na primeira linha da atividade sindical, da atividade que reúne os trabalhadores que não desistiram das empresas de que fazem parte, que não desistiram dos lugares públicos que ocupam, que não desistiram do seu país, que não desistiram, portanto, face às dificuldades e que, em conjunto com todos os portugueses, nos proporcionaram este resultado com que hoje o país se pode confrontar nestas eleições, que é o de se ter vencido a recessão e a crise mais grave e de estarmos hoje a olhar o futuro, de facto, com outra confiança, com outra esperança, sabendo que os tempos que nos esperam são tempos de maior prosperidade. O meu obrigado a todos. Nós hoje, como referi, podemos apresentar-nos às eleições com consciência de termos encerrado um dos períodos de maior complexidade e dificuldade da nossa história democrática, mas também de o termos feito, como aqui já foi sublinhado, num clima de paz social e de diálogo social. Reparem que isto é muito importante porque há entre aqueles que se manifestam, e em particular alguns que se manifestam contra aquilo que foi a nossa atividade governativa, um enorme desprezo por todos aqueles que estão disponíveis para o compromisso, não a pensar no ganho político ou partidário que possam vir a obter, mas pensando no bem-estar daqueles que representam nos seus sindicatos, nos trabalhadores portugueses, no bem-estar da sociedade, no bem-estar de Portugal. Foi possível, durante estes anos, criar um espaço de compromisso, de diálogo, para justamente construir soluções que garantissem a coesão social, que nos permitissem ultrapassar a recessão e proteger as condições de crescimento da economia portuguesa, e isso só foi possível porque nós pudemos contar com um espaço de compromisso e de diálogo do lado de muitos setores sindicalistas em Portugal. E não há dúvida nenhuma que muitos estão aqui também representados esta noite. É sempre mais fácil protestar do que chegar a um compromisso. Chegar a um compromisso implica ter uma noção muito clara de quais são os nossos limites, mas também da responsabilidade que temos em chegar a um resultado também que seja bom para aqueles que representamos. Que fácil é não estar disponível para o compromisso, não estar disponível para a negociação, não estar disponível para ceder alguma coisa quando alguém o faz por nós. É muito fácil protestar assim. Também foi muito fácil a várias forças partidárias dizer que os tempos de relacionamento com a Troika eram difíceis e que não devíamos ter aceito nada.
mas se nós não tivéssemos negociado com a Troika durante 3 anos e tivéssemos adotado a postura que várias forças políticas nossas adversárias nos sugeriam, ainda hoje estávamos a discutir com a Troika, não o programa que já fechamos, mas um segundo resgate ou um terceiro resgate. Que confortável para essas forças políticas aparecerem hoje a falar de futuro quando fomos nós que resolvemos o problema. Por isso, não se interpretem mal as minhas palavras de reconhecimento pelo nível de responsabilidade, de elevada responsabilidade, que aqueles que se sentaram connosco em torno de um compromisso revelaram para que tivesse sido possível ao nosso país ter hoje o crescimento económico que temos. Durante a manhã do dia de hoje, pude, na visita a uma instituição de solidariedade social, destacar o diálogo social que nós conseguimos desenvolver com as instituições da economia social. E hoje quero aqui destacar, esta noite, o diálogo social que conseguimos construir com os parceiros no seio da concertação social. Não deixa de ser curioso que os nossos adversários falem tanto da necessidade do diálogo e que tenhamos sido nós, de facto, a conseguir empreendê-lo. Já estamos habituados a estas contradições. O acordo que conseguimos subscrever em conjunto no princípio de 2012 foi crítico, volto a dizê-lo, foi crítico para que nós tivéssemos conseguido a paz social necessária no Estado, nas empresas, para preservar a coesão social e as condições de crescimento. E foi porque conseguimos isso que realmente conseguimos começar a crescer em 2013. Nós começámos a dar a volta ao texto da crise e da recessão logo a partir do primeiro trimestre de 2013. A economia deu a volta, começou a crescer, ainda abaixo da linha d'água, mas foi isso que nos permitiu, ao longo de todo o ano de 2013, pôr a cabeça de fora e finalmente respirar pela primeira vez um clima de maior confiança e respirar pela primeira vez as condições que nos permitiam atrair o investimento. Pela primeira vez começámos a ver retornar a confiança e o investimento que nos permitiu hoje poder dizer aos portugueses que sim, não é um acaso termos sido bem-sucedidos na criação de emprego. Nós hoje estamos a criar emprego como criámos emprego em 2014, porque tivemos a possibilidade, e em 2013, de selar um compromisso social com quem teve a responsabilidade de pensar no futuro do país e não apenas nos dichotes e na demagogia fácil de quem dá o murro na mesa e diz que está tudo mal e que não é possível continuar de outra maneira. Não é, portanto, por acaso que a economia está a crescer. Está a crescer pela responsabilidade que empregadores e trabalhadores revelaram pensando no seu futuro. Nós, no Governo, fizemos a nossa cota-parte de trabalho também. Criámos condições para que os investidores achassem que Portugal era um país onde valia a pena investir. Não ajudámos apenas as nossas empresas a exportar mais. E elas têm batido todos os anos recordes de exportação, granjeando-nos excedentes comerciais como nunca tivemos em dezenas e dezenas de anos, mas seguramente desde que temos democracia. O que diz muito sobre quem aprofunda a democracia e torna a democracia sustentável. Fomos nós, nestes anos, que conseguimos dar sustentabilidade também ao nosso processo democrático, à nossa democracia. E hoje temos taxas de juros
não apenas para o Estado, mas também para as nossas empresas e famílias, como nunca tivemos. Dizem os nossos adversários, com certeza, com o Banco Central Europeu a fazer a política monetária que faz, é muito natural que as taxas de juros sejam baixas. Mas o Banco Central Europeu governa em toda a zona euro. Porque é que a Grécia não beneficia das baixas taxas de juro que nós beneficiamos e tem taxas a 10 anos superiores a 8% e 9%? E porque é que as nossas são abaixo de 3%? Porque quem investe nesses mercados financeiros sabe que na Grécia, nestes anos, já vamos no 5º governo, iremos para o 6º, já vamos no 3º resgate e em políticas de austeridade em dobro e em triplo, que não apenas penalizam os gregos, que farão seguramente muitos sacrifícios durante muitos anos, mas que penalizam também todos aqueles que poderiam estar disponíveis para investir na Grécia e que assim não têm confiança para o fazer, mas investem em Portugal, seja em dívida portuguesa, seja em empresas portuguesas, criando novos postos de trabalho. Fizemos também, portanto, a cota parte do nosso trabalho. Não espanta por isso, soubemos-lo ainda ontem, que ao longo do primeiro semestre deste ano tenham sido criadas, em média por dia, cerca de 108 novas empresas. Por dia, em Portugal, em 2015, no primeiro semestre, criaram-se em média 108 novas empresas. Dirão também os nossos detratores, mas as insolvências também aumentaram. É verdade. E isso é verdade. Mas nós achamos que o que é problemático não é que as empresas morram, sobretudo se não tiverem viabilidade. O que é dramático é que não apareçam novas empresas que possam oferecer novos empregos e novas oportunidades aos trabalhadores, pagando a horas aos seus fornecedores, pagando a horas aos seus trabalhadores, pagando a horas as suas responsabilidades sociais perante o Estado. É isso que nós queremos. Nós não queremos conservar à força as empresas que não são viáveis, porque essas conservam recursos que eram mais úteis para aquelas que têm futuro e que podem aumentar o emprego. O que nós queremos, e por isso atuamos sobre a lei das insolvências, é que aquelas empresas que não cumprem as suas obrigações, que não têm um emprego sustentado, que não fiquem a absorver recursos que são muito importantes para que outras que são viáveis possam recorrer ao financiamento, aumentar a sua dinâmica exportadora, aumentar a oferta de emprego. Por isso, se nascem mais empresas do que as que morrem, e se as que morrem porque estão destinadas a morrer morrem mais depressa teremos melhores empresas para garantirem novo emprego àqueles que merecem o emprego. Mas nós também diminuímos a carga fiscal sobre as empresas. E isto foi importante, porque nós sabemos que o investimento depende, evidentemente, de muitos aspectos, mas também depende da tributação. E nós fizemos um acordo com o Partido Socialista. Foi talvez o único acordo que conseguimos fazer com o Partido Socialista nestes anos. Não porque não tivéssemos vontade de fazer vários, mas porque o Partido Socialista sempre se irisou nestes anos, para usar uma expressão que já foi utilizada num outro encontro, sempre pouco disponível para se comprometer, fosse com o que fosse, não fosse haver eleições muito depressa em qualquer ano e ser apanhado a negociar compromissos com aqueles que haveriam de perder as eleições lá na cabeça deles. Mas fizemos um acordo para o IRC. Era essencial simplificar e fazer o desagravamento
fiscal para o investimento. Porque se não formos mais atrativos no investimento, também não criamos mais empresas e não criamos mais empregos, como disse muito bem o Dr. Mota Soares. Pena que aqueles que estão sempre tão preocupados em dizer que palavra dada é palavra honrada tenham voltado atrás com a palavra do Partido Socialista, quando o Partido Socialista fez este compromisso na Assembleia da República. Mas nós esperamos que esta nossa medida possa continuar a desenvolver-se tal como nós tínhamos projetado. É muito importante que isso aconteça. Nas contas, por exemplo, do Partido Socialista, o congelamento da descida do IRC não tem qualquer impacto macroeconómico. Ainda não vimos nenhuma linha nas contas do Partido Socialista que indique que investimento se vai perder, quantos postos de trabalho se vão perder, por o país, caso eles ganhassem as eleições, cancelasse esta reforma. Esta reforma até hoje não só não nos fez perder dinheiro porque a receita do IRC até aumentou, porque há mais empresas e mais empresas a pagar impostos, como gera a confiança nos investidores de que, havendo novamente nos próximos anos a descida da taxa do IRC, vale a pena investir mais. Isso para o Partido Socialista não existe. Andar para trás não tem efeitos. Não custa nada. Isto dá-nos ideia de como as suas contas não estão bem feitas. Porque se estivessem bem feitas em termos macroeconómicos, esse efeito devia lá estar previsto. O investimento, se esta medida voltasse para trás, iria ser penalizado e ia custar emprego seguramente nos próximos anos. Mas esta não é a única conta que não está bem feita pelos lados do Partido Socialista. Mas usemos algumas das suas contas, tomando-as como boas, para perguntar o seguinte. O Partido Socialista diz que, para reanimar mais a economia, é preciso fazer um choque sobre o consumo. E, portanto, vamos pôr as pessoas a descontar menos para a Segurança Social. Não tem problema nenhum. A medida compensa-se automaticamente, porque daqui a uns anos as pessoas vão ter um corte nas pensões. Vão receber menos pensões, como fazem agora menos descontos. Depois, daqui a uns anos, recebem menos pensão. Mas não tem problema, porque daqui até lá podem consumir. E como podem consumir, podem viver melhor, mesmo que depois possam viver pior quando forem lá mais idosas. Se tudo correr bem, porque se as pessoas desconfiadas começarem a poupar, pensando que vão ter cortes nas suas pensões daqui a uns anos, a medida não tem efeito nenhum, a não ser nas contas da Segurança Social. Mas esta medida, tão importante para reanimar o consumo, que ele, como sabem, o consumo está pelas ruas da amargura. Ninguém consome. Há uma grande recessão na economia porque as pessoas não consomem. Esta medida importante para estimular o consumo custa, nas contas do Partido Socialista, um pouco mais de 3 mil milhões de euros do lado das contribuições dos trabalhadores. Mas se considerarmos as contribuições das empresas, então temos de somar, nos 4 anos, mais 2.500 milhões. E já vamos em mais de 5.500 milhões em 4 anos. Mas as medidas só revertem ao fim de 12. O que quer dizer que podemos ter mais dívida a crescer por muitos mais anos, não é só pelos próximos 4. Teríamos mais dívida por muitos mais anos, até vir um outro governo que achasse que aquilo não tinha sentido nenhum e que era preciso arrumar a casa e acabar com estas contas mal feitas. Mas eu tenho a certeza que isso não irá acontecer.
Mas depois, o nosso principal partido da oposição acha que, além deste choque sobre o consumo, também é preciso criar uma nova prestação social, que é o complemento salarial. O complemento salarial há de garantir que o Estado pague aos trabalhadores aquilo que as empresas não pagam, que seja indispensável para atingir um mínimo de rendimento. Portanto, à boa maneira socialista, mais uma prestação social. E para os trabalhadores têm rendimentos muito baixos, tão baixinhos que não chegam a ter o salário mínimo nacional. E dizem que isto não custa dinheiro nenhum, porque isto é um crédito fiscal. Dá vontade de rir. Porque se os trabalhadores têm um rendimento tão baixinho, também não pagam impostos, como de resto não pagam impostos mais de metade dos portugueses. Não pagam IRS. Mais de metade dos portugueses, cerca de 55% dos portugueses, não pagam IRS. Porquê? Porque, infelizmente, têm rendimentos demasiado baixos. Portanto, se este complemento salarial não pode ser atribuído como um crédito fiscal, porque para ter crédito fiscal é preciso pagar IRS, obviamente isto só pode ser pago, como acontece nos poucos países onde funciona, pelo Orçamento da Segurança Social. Mais 1.000 milhões de euros por ano, nestes 4 anos, para o complemento salarial. E já vamos em mais de 6.500 milhões. E isto, ao fim de 4 anos, há de garantir, pelo menos, pelas contas do Partido Socialista, um buraco na Segurança Social que só pode ser pago com dívida. E é por isso que, ao fim dos 4 anos, as contas do Partido Socialista apontam para que o país fique com mais de 30.000 milhões de dívida pública do que ficaria se o nosso programa fosse aplicado. Que ricas contas, hein? Não há dúvida, que ricas contas. Claro que se vem dizer, em abono, em defesa destas medidas, que elas tenderão a ser compensadas por outras medidas que tapam estas. Mas a gente já sabe que estas são seguras. Segurinhas. Isto é perda direta para o Estado. O resto é como já foi no passado. É leve agora e pague depois, ou veja depois se custa ou não custa aquilo que se diz que pode vir a custar. Foi assim que chegámos a 2011, não é assim que queremos olhar para o futuro. Eu penso que é muito importante que o Partido Socialista explique bem estas medidas. Não basta vir dizer que se tem um canhanho cheio de contas. É preciso saber explicá-las. E explicá-las muito bem explicadinhas, para as pessoas saberem o que é que elas representam. Conhecendo o nosso povo, como julgo conhecer, as pessoas desconfiam muito, ao fim destes anos todos, desta maneira de fazer política. Isto é uma velha maneira de fazer política, demagógica, irresponsável. Na verdade, se não tivesse custos nenhuns, nem risco nenhum para o país, oferecer novas prestações, repor rendimentos mais depressa, baixar a TSU, as contribuições das empresas e dos trabalhadores, sem risco para a segurança social, porque é que nós não teríamos feito isso? Porque é que nós não fazemos isso? Nós, evidentemente, queremos o melhor para os portugueses. Em democracia nenhuma, os governos têm prazer em tomar medidas difíceis. Nós tivemos de as tomar. Em país nenhum, os políticos vão para as eleições a prometer fazer maldades nas políticas sociais. Por que é que nós não propomos medidas destas? Por que é que não fazemos tantas promessas deste tipo? Eu digo-lhes porquê.
Porque nós respeitamos as pessoas. Nós sabemos os sacrifícios que elas fizeram para vencer a crise a que nos trouxe a irresponsabilidade. E nós não queremos governar no dia a seguir às eleições para ter de fazer outra vez o que já fizemos. Andar a desfazer o que um governo anterior tinha feito. Ou melhor, no nosso caso, até foi dar continuidade àquilo que o governo anterior já tinha começado. Porque, em boa verdade, eleições feitas, foi ainda o anterior governo que veio propor o aumento dos impostos, o corte dos salários, o corte das pensões, o corte das prestações sociais. Tudo isso estava no orçamento para 2011, tudo isso estava no famigerado PEC 4, tudo isso estava no programa daquele governo. Mas só depois das eleições. Antes não estava. O que nós queremos é poder dizer aos portugueses que tudo o que passou nestes anos não será deitado fora e não será colocado em risco. Pode haver quem goste mais de nós e quem goste menos, ou até quem não goste nada. Nós não governamos só para aqueles que votam em nós. E ainda menos para aqueles que são dos nossos partidos. Nós apreciamos muito a militância dos nossos partidos. E quer o PSD, quer o CDS-PP tiveram uma militância extraordinária que nestes anos deram a cara por tudo o que foi difícil, mas com orgulho e com o dever, com a consciência de dever cumprido. Mas nós não governamos para a nossa militância, nem para aqueles que votaram em nós. Nós governamos para todos os portugueses. E não os dividimos dessa maneira. Não cavamos nenhuma trincheira. Não vamos governar depois contra aqueles que não acreditaram em nós e que votaram para que nós não fôssemos eleitos. Nós temos de governar para todos. O respeito que temos pelo país obriga-nos a não pôr em risco nem a segurança social, nem as finanças públicas, nem os esforços que já estão convertidos em emprego e em crescimento da economia. Pelo contrário, o que nós queremos é reforçar e alargar esses mecanismos que, se nos permitiram crescer no meio das dificuldades, nos permitirão crescer muito mais agora que o país também pode mais, agora que temos melhores condições para crescer ainda mais intensamente. Nós, nestes 4 anos, fizemos o contrário daquilo que tanto o profeta da desgraça prognosticou. Reforçámos o Estado Social quando nos acusavam de o desmantelar. Reforçámos o Serviço Nacional de Saúde quando nos diziam que estávamos a desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. Conseguimos fazer o alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos no ensino público, quando nos estavam a acusar de destruir a escola pública. Conseguimos alargar as qualificações dos jovens portugueses, melhorando o acesso ao ensino superior, mas também o acesso ao mercado de trabalho para aqueles que fizeram a escolha pela via vocacional. Estivemos, estes anos, aplicados em reforçar as nossas instituições sociais e contamos para esse efeito com a colaboração de todos aqueles que não puseram os óculos do seu partido, mas colocaram as lentes que lhes permitia ver o futuro do seu país. E se o conseguimos fazer nestes anos, iremos ampliar todos juntos este resultado nos anos mais próximos. Temos agora outras prioridades, com certeza. Nós já iniciámos a recuperação dos rendimentos, pois já. Conseguimos, em sede de concertação social,
fazer a atualização do salário mínimo nacional. É verdade. Conseguimos, muitas vezes, em grande adversidade, lançar um clima de estabilidade e de confiança para as instituições do setor solidário e da concertação social. Não tenho dúvidas. Mas agora, nos próximos anos, se continuarmos com boas contas, com bom espírito de diálogo e de compromisso, teremos de colocar mais alguma coisa na nossa agenda. Temos de colocar um país que, em vez da recessão demográfica que conhece há dezenas de anos, possa inverter esse declínio demográfico para poder ter mais crianças, com famílias, com mais espaço, para ter mais jovens, mais força de trabalho no futuro, mais ativos a descontar para a segurança social e mais pessoas a construir valor para a nossa economia e para as nossas empresas. A natalidade tem de estar nas nossas prioridades. E nas nossas prioridades tem de estar o combate às desigualdades. Às desigualdades económicas e às desigualdades sociais. Já o disse noutras ocasiões e quero reforçá-lo por maioria de razão esta noite aqui convosco. Nós, em Portugal, temos assistido, ao longo de dezenas de anos, a que muitas situações de desigualdade se perpetuem. Nós sabemos que há duas razões para perpetuar as desigualdades. A primeira é não dar o mesmo tipo de oportunidades a todos para alcançar o nível de conhecimento e, portanto, o nível de realização profissional que merecem, independentemente do meio de onde provêm, de serem de famílias mais abastadas ou com mais necessidades. E se a escola pública tem um papel importante a cumprir neste objetivo, não chega. Porque nós temos escola pública há mais de 40 anos e mantivemos esta desigualdade no acesso ao conhecimento. Eu digo-lhes que é importante, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Social que temos para os próximos anos, aquilo que vamos dedicar ao programa Saber Mais, que significa saber quais são as crianças que provêm seguramente de estratos económicos mais desfavorecidos, que mais dificuldade têm na matemática e no português, entre outras disciplinas, e conseguir que elas tenham verdadeiras oportunidades de recuperação dentro do meio de onde provêm, com a ajuda das escolas e das instituições de solidariedade social. É isto que combate as desigualdades. Não basta que todos passem pela escola pública, porque todos não chegam lá nas mesmas condições, nem saem de lá nas mesmas condições. Por isso é que o insucesso escolar continua a afetar mais algumas famílias do que outras. Essas desigualdades permanecem, e se permanecem têm de ser atacadas, e têm de ser atacadas na origem. A outra razão por que elas se perpetuam é porque se perpetuam certos privilégios na sociedade portuguesa. Nenhum governo, creio eu, de há muitos anos a esta parte, combateu tanto os privilégios como o governo que eu tive a honra de integrar e de liderar juntamente com o Dr. Paulo Portas. Não deixa de ser sintomático. Não deixa de ser sintomático que os mesmos que nos acusam de ter gerido mal a resolução do Banco Espírito Santo tenham sido aqueles que nacionalizaram o BPN e que com isso trouxeram para todos os portugueses, para todos os contribuintes portugueses, uma perda certa que já vai em mais de 2.700 milhões de euros, mas que, sabemos nós, há de ser superior a 5.000 milhões de euros. Tudo para quê? Para pôr os portugueses a pagar a irresponsabilidade de má gestão, fosse de outros bancos, fosse de empresas que viviam desses bancos. E agora queriam que tivéssemos feito de outra maneira. De que maneira? À maneira deles. À maneira deles. Que tivéssemos nacionalizado o BES e salvo o Grupo Espírito Santo para que todos os portugueses pagassem a fatura.
Hoje os portugueses sabem que não pagarão essa fatura porque nós não pomos os portugueses a pagar os desmandos das empresas do Grupo Espírito Santo, nem muito menos os desmandos que certos gestores do Banco Espírito Santo fizeram ao próprio banco. Salvaguardamos os depósitos de todos os depositantes, mas não andamos a salvar empresas que estão falidas, que são mal geridas, para perpetuar os privilégios que elas distribuem entre aqueles que são os seus donos, à custa dos portugueses. Nós não queremos voltar à velha política. Nós não queremos voltar à velha senhora e ao velho estilo. E quanto mais avança a pré-campanha e a campanha eleitoral, mais conseguimos descortinar os velhos tiques da velha política. Agora já se irritam outra vez com os jornalistas. Olhem, se fôssemos nós, ao fim destes 4 anos de vida tão difícil, a censurar os órgãos de comunicação social ou os jornalistas pelas perguntas que fazem ou insinuando ao serviço de quem estão. Mas isso faz-nos lembrar alguma coisa. Isso faz-nos lembrar uma política a que não queremos regressar e a que não regressaremos. Um abraço. Viva Portugal!